Muito bom. Nós estamos aqui conversando aqui com a Michele Gianni, que como professora de educação física, instrutora, a gente vai falar de pilates. Vamos falar o que o apresentador aqui não faz, né? Exercício, se cuidar, aquelas coisas que a gente orienta você. Cuidando bem da saúde, você pode conquistar o mundo, qualquer lugar. Você estando bem, não interessa, cuida da sua saúde, vá atrás da sua formação, leia, faça um curso, viaje, faça para você. Tu pode ter dinheiro e tudo, mas se o joelho não dobrar, negrão, acabou toda essa conversa. Então o que a gente quer passar para vocês? Que você cuide aí da sua saúde, aí da sua família, do seu ambiente, no trabalho, na família, com os amigos, né? A gente sempre passa aqui que o melhor remédio do mundo é os amigos. Mas se tu estiver bem, né? Se tu estiver com o braço que não pode mexer, a perna que não sei o quê, a coluna que dói, cara, acabou toda a brincadeira, tu não consegue ter uma vida normal, tudo te irrita, tudo dá problema para tudo que é lado. Mas a Michele Gianni traz um tema que vem sendo fortalecida há um bom tempo, que é o Pilates. E agora ela tem um sistema novo que ela vai falar agora. E eu gostaria, Michele, que tu passasse para a gente um pouquinho. Eu sei que está fazendo curso, vai a Porto Alegre agora prestar curso, tem a capacitação a nível internacional. E eu gostaria que tu passasse um pouquinho o que é o Pilates, qual é o grande trabalho que ele faz no corpo humano, quais são os benefícios. Tudo bom? Então, tudo jóia, tudo ótimo. Então, o Pilates, na verdade, ele é uma técnica que foi desenvolvida por um grande educador do corpo. Ele não era formado em educação física, em fisioterapia, o nome dele era Joseph Pilates, mas hoje ele é consagrado Joseph Pilates. Então, por isso do nome técnica Pilates, por causa do sobrenome dele. Mas a grande sacada do Pilates nada mais é do que um treinamento funcional voltado a partir dos músculos profundos da coluna, abdômen e toda a musculatura interna para o periférico, que seriam membros inferiores e superiores. Então, todo ele é voltado e focado no abdômen, numa estrutura abdominal mais potente, mais forte, que ela é chamada do Pilates de Powerhouse. E partindo disso, então, vai para as musculaturas mais estabilizadoras, musculaturas profundas. Então, o que a gente quer passar com o Pilates? O que um instrutor de Pilates gostaria que todo aluno pegasse como essência? O controle que o método constrói, a precisão que o método constrói, que são os 6 princípios, os 6 pilares do Pilates: concentração, controle, precisão, powerhouse, que é essa força de centro do corpo, a respiração e o movimento, né? Então, na verdade, esses 6 princípios, acho que eu falei os 6, será? Concentração, controle, precisão, fluidez do método, respiração e powerhouse. Esses 6 princípios, eles dão todo o funcionamento dos exercícios. Então, conforme for praticando, o instrutor de Pilates, ele passa pro praticante, eu chamo de aluno porque eu sou profissional de educação física, mas a grande maioria dos que estão passando Pilates hoje, instruindo Pilates hoje, são fisioterapeutas. Então eu chamo de aluno. Então, quando o aluno vem para o teu estúdio e diz: eu tenho uma dor aqui, eu tenho uma dor ali, primeiro a gente resolve aquela dor, depois a gente passa para o princípio do Pilates, para depois passar por um condicionamento físico. Mas quando há um entendimento desde o início que o Pilates é um método e é uma técnica para resolver o problema e para que ele leve do estúdio para fora, para a vida dele, enquanto ele estiver num momento de lazer, enquanto ele estiver num momento de estar em casa, no sofá, se ele conseguir ter aquele princípio, aquele controle do corpo, ele vai naturalmente já entender a essência que o Pilates quer. Que era isso que o Pilates preservava, o dia a dia da pessoa. Não é só um método de ginástica, e sim uma filosofia de vida, um conceito de vida. Então a gente está aqui, pega um apresentador gordinho, meio vadio para os negócios, aí eu tenho que fazer, qual é a orientação que tu nos dá para dar o primeiro passo? Eu venho lá porque eu tenho um papel aqui que, se eu não me engano, tem uma
fisioterapeuta que me deu fazer pilates. Não, então Olha, já está tu em vê? bom caminho. Então tem um bom caminho. Já está no bom caminho. Qual é o próximo processo? O próximo processo é pisar dentro de um estúdio de pilates. E aí tu vai... E conhecer a técnica, porque o que acontece? Os aparelhos são totalmente diferentes, eles são totalmente exclusivos para o pilates. Então são aparelhos que têm nomes, então são 5 aparelhos básicos, que é o Cadillac, que ele chamava, o Reformer, a Chair, que é a cadeira, e o Ladder Barrel, que é um barril, que não é um barril de chope, né, mas é um barril. Então lá nesses 4, aí faltou o pequenininho, que é um barrilzinho menorzinho, que é para fazer diversos movimentos de estabilizações, de extensões, de flexões, movimentos adequados e exclusivos do método Pilates. Por isso que assim, não é qualquer ginástica, não é qualquer técnica. O método Pilates, ele é um método bem tradicional. Hoje em dia a gente vê assim que tem o contemporâneo e o tradicional, o clássico que eles chamam. Eu tenho a especialização do clássico, então eu levo mais aquilo que o Joseph ensinou, aquilo que veio da essência dele, como clássico. Então, a partir do momento que tu tem um método clássico, tu prioriza que ele fique o mais estreito, mais próximo daquilo que ele criou em 1920, 1926. Então, ele é um método antigo, mas embora Joseph Pilates ter falecido em 1967, é recente. Então, o Pilates deu um grande boom no Brasil em 1990, por aí, onde os profissionais começaram a se especializar. O forte é onde? A base do Pilates? A base do Pilates, ela é alemã. Joseph era alemão. Então, ele partiu da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e foi para os Estados Unidos numa primeira tentativa de se colocar lá. E aí ele teve, por um processo de deportação, ele voltou para a Alemanha, mas depois ele conseguiu entrar de novo nos Estados Unidos. E ele colocou o primeiro estúdio de Pilates do mundo em Nova York, em 1926. Agora, aí tu me perguntou o primeiro passo para começar um Pilates. Você chega no estúdio, eu vou fazer uma aula experimental. Aí você vai experimentar os aparelhos não são com sobrecarga, nenhum deles, como na musculação, por exemplo. Os aparelhos são feitos todos a partir de uma resistência por molas ou muitas vezes pelo próprio peso do corpo. Então não tem resistência, não tem sobrecarga, não tem impacto, certo. Não tem nenhum risco, a não ser aquele que você vai se oportunizar a fazer. Que na verdade não é um risco, é uma oportunidade de você se autoconhecer. Então eu gosto muito do Pilates, eu escolhi o Pilates para trabalhar hoje porque é um método de autoconhecimento. Então a partir do momento que você se posiciona, eu quero aprender algo sobre mim, então eu acho que o Pilates é o caminho. Porque o Pilates ele vai te dar todo o viés de como você funciona, de como é desafiar o próprio corpo através de um único movimento. Aqui estou vendo que é muito elástico, é muito... porque na verdade assim, o meu trabalho, ele é bastante, a gente preza bastante a flexibilidade, a mobilidade, o bem-estar, a autoestima. Então, quanto mais tu tiver de acordo com o objetivo, por exemplo, eu lhe perguntaria, qual é o seu objetivo com o método Pilates? Se você não conhecer, não tem como você ter um objetivo com o método Pilates. Certo. Você sabe que você vai ter um objetivo com uma atividade física, mas aí você vai chegar para mim assim, não, mas eu tenho tal objetivo. Eu dizer, bom, esse objetivo o Pilates pode alcançar, mas talvez o Pilates não vai alcançar de uma forma adequada. Então, o que eu vou fazer com você? Uma aula experimental. Aí você vai ver, não, então acho que eu posso mudar o meu foco. Talvez o meu objetivo aquele não vai ser alcançado com o Pilates, mas a gente pode trazer o Pilates para outra coisa na minha vida. Então, a partir do momento que tu consegue visualizar o Pilates, aí a gente vai fazer uma avaliação no segundo momento. E a partir da avaliação, faz um programa de atendimento. Então, esse programa tem algumas modificações, porque o Pilates ele tem níveis. Ele tem nível de básico, intermediário e avançado. Então, a partir do momento que você começa a praticar, você vai começar a entender. Só que ele é tão rápido, ele é tão veloz e ele é tão eficaz que não dá tempo da pessoa enjoar, porque existem mais de 500 exercícios de Pilates dentro de 5 aparelhos, fora o solo, para mexer o corpo inteiro. Então, e mente, né? Que é o principal.
Quando a gente se posiciona para fazer uma aula de Pilates, a gente não se posiciona para fazer uma aula de ginástica ouvindo música alta, Não, a gente se posiciona e se concentra em si. Então você vai se concentrar na sua respiração, no seu controle, naquele movimento. Aí o aluno fica preocupado em fazer tudo certinho porque o professor está ali do lado dele, porque como é uma aula bem personalizada, no máximo 2 pessoas por aula, então acaba que fica uma coisa bem personalizada. Então o aluno, não, eu quero fazer tudo certinho, eu quero respirar na hora certa, eu quero fazer essa força na hora certa. Muitas vezes não dá, muitas vezes tem que deixar rolar. Deixa rolar uma aula, deixa rolar como é que vai ficar e aí vai embora pra aula. Eu tô vendo aqui, já tô cansando de ver a guria falar aqui. Os caras que não têm o hábito de ficar fazendo exercício, nossa, caminhadinha de vez em quando. Mas o que é muito importante, a caminhada associada ao Pilates, são 2 exercícios extremamente eficazes. Tá falando nisso, Michele, onde é que tu tá aqui em Caxias? Eu tô na 18 do Forte, 1471, sala 502, bem no centro. Naquele prédio da Brisa Esportes, que ela tá na sala térreo, isso, eu tô bem naquele prédio, é na Alfredo com a 18, isso aí. E é no prédio mesmo da Brisa Esportes, na esquina. Então entra pela 18, numa portinha preta ó, ali, só tocar o interfone 502 e eu tô ali. Muito bom. Inclusive um abraço lá pro Gilmar, pro Thiago, pra turma da Brisa aí, que é nosso parceiro nas corridas que a gente faz aí, o circuito Brisa de corrida. E a gente tem aí o Fuja do Estresse, Corra para a Saúde, o instituto que a gente criou agora, o IFEX. O IFEX vem aí para trazer isso. E um abraço aí à turma toda, aí, o Tonoli, a turma que é o presidente, o Jeremias. E nós teremos agora, dia 22 de novembro, aqui no Green Tech, a corrida de rua aí, um baita de um evento. O ano passado nós já tivemos fazendo, acabamos de fazer aí com mais de 700 corredores aí em Flores da Cunha também. E importante você se cuidar, né? Fazer um exercício e tudo. O pessoal mexe comigo porque eu vou sempre de caminhonete, né? Então tá na hora de eu ir dar uma caminhadinha aqui. Tô vendo aqui Sling Training. Isso. Brasil, o que é? Um sistema que tem internacional? Sim, ele é um sistema internacional. Ele também vem da Alemanha, por incrível que pareça, né? Os alemães são ótimos. Eles criam as coisas mais mirabolantes e bem elaboradas e muito eficazes. Então, quando eu conheci o Sling Training foi em 2009, porque eu já trabalhava com Pilates há 5 anos e eu resolvi abrir meu próprio negócio. Então, quando eu resolvi abrir meu próprio negócio, eu não queria só abrir mais um estúdio de Pilates em Caxias do Sul. Eu queria abrir com um diferencial. E esse diferencial foi pipocando na TV. Eu visualizei um vídeo e uma entrevista de um professor alemão, que é o Cornel Cousin, e ele aplica, ele dá esses cursos de Sling Training, que é um método de suspensão, um treinamento em suspensão para condicionamento físico e para fisioterapia. E aquilo me chamou muito a atenção. Porque eu disse, tá aí a minha oportunidade de ser o diferencial, porque quando tu faz no mundo da atividade física é inúmero, de A a Z a quantidade de técnicas que pode ser aplicada para um determinado tipo de ginástica e atividade. Então o que eu fiz? Eu fui atrás. Então eu fui fazer fiz a formação no Rio de Janeiro e depois de um tempo, então depois dessa formação, ele me convidou, o próprio professor, no próprio curso, ele me convidou para participar de um projeto. Eu nem muito bem sabia nem o que era muito o Sling Training, mas eu aceitei. Eu disse, ok, vamos encarar o projeto. E quando eu encarei o projeto, nada mais era do que transformar o método Pilates num método de suspensão. E eu aceitei. Então, eu já tinha experiência com o Pilates, já tinha certificação internacional do Pilates, então eu disse, não, eu vou aceitar. E aí aceitei. Aí a gente foi estudando, eu fui criando movimentos, fui criando exercícios, depois a gente estudou a biomecânica juntos e nós criamos então o projeto e o método Sling Core. Então eu apresentei para ele todos os exercícios, ele disse ok, então aqui nós vamos por aqui, esse nós vamos por aqui, e a gente fez o projeto inteiro. Quando a gente finalizou, eu comecei a dar cursos de Sling Core pelo Brasil. Então hoje eu dou cursos em Caxias, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, e agora esse ano a gente conseguiu um novo parceiro em Campo Grande. Então o Sling Core hoje vai crescer bastante, ele já está crescendo muito, mas ele está crescendo a cada dia mais,
Porque antes, Carlos, ele era o seguinte, ele era o Sling Pilates. Só que o Pilates é só um. O Pilates é o clássico, é o método que o Joseph Pilates criou e que a gente preserva tanto. Inclusive, a gente vai para o parque uma vez por ano, eu, juntamente com outro estúdio aqui de Caxias, que é o Estúdio Plié, e a gente faz o Pilates Day. Olha aí. E aí, a gente faz todos os anos em maio, sempre é o primeiro sábado de maio, a gente faz a gente oportuniza a sociedade a participar. Então, eu comecei a entrar num conflito muito grande, porque o Sling Pilates não era Pilates, nunca foi. Ele foi uma inspiração, mas ele nunca foi. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar nomes, comecei a pesquisar métodos e comecei a pesquisar até que eu caí no Sling Core. Então, quando eu caí no Sling Core, é tudo que diz. É a prática do Sling Training, que é um método de suspensão em cordas, não é em fitas, é em cordas, porque existe uma diferença bem grande de fita e corda, na questão de trabalho físico, e também a questão do Pilates, dos princípios do Pilates. Então, a gente tem lá uma gama de 40 exercícios, todos em suspensão, que trabalha do corpo, do cabelo aos pés. Então, mas com um foco extremamente no abdômen. Como é que eu entro em contato contigo? Entre em contato comigo pelo telefone, que pode ser o 92 15 16 20. 92 15 16 20. Certo. Pode entrar em contato pelo e-mail contato@estúdio Michele Giani, estúdio com S mudo, michelegiani.com.br. Não, só .com. Então é contato@estudiomichelegiani.com. Pode entrar em contato pelo Facebook Michele Giani ou Estúdio Michele Giani. Pode entrar em contato pelo Instagram, tudo é Michele Giani, então pode entrar em contato por ali. Muito bom. Ou então para os cursos, que é voltado para fisioterapeutas e educadores físicos, a gente então tem outro contato, mas também pode ser por esses que a gente passa. 92 15 16 20. Fala contigo. Fala comigo. Tá aí na 18 do Forte, 1471, sala 502. Exatamente. Muito bem. E o novo produto, então, é o curso Sling Core. Sling Core, que agora vai ter um em Porto Alegre, nos dias 13 e 4 de outubro, que agora é nesse final de semana. Então, mais fisioterapeutas vão ser formados, mais educadores físicos vão ser formados, e a gente vai, e eu acompanho todo esse trabalho pelo Brasil inteiro com todos. Então, a gente tem grupos no Facebook, a gente tem esse projeto pelo WhatsApp, que agora está super na moda, então a gente cria grupinhos e a gente vai trocando ideias. Então, quando surgir alguma dúvida de determinado exercício, chama a prof aqui, que a professora vai dar um alô e vai dizer, ó, ok, vai por aqui, ok, vai por ali, a gente orienta. Muito bem, estamos recebendo pela primeira vez a dona Michele Giani aqui, falando do Sling Core, que ela criou aí junto com os parceiros, tem todo um sistema aqui, aí na 18 do Forte 1471, telefone 92 15 16 20. Aí a turma, procurando para que a gente fique com saúde, se proteja na prática, evitando inclusive tomar mais remédios, vamos gastar com saúde e viagem, né? É Exatamente. bem melhor do que ficar comprando remédio aí para tentar se curar de alguma coisa que normalmente não se cura, só se remedia o negócio. Então tá, vida em equilíbrio, Michele Giani, tá aí a fera. Tá aí, gente bonita, gente competente, gente fazendo a diferença no mercado, aqui presente. Aqui você acompanha aqui no canal 4 Digital da NET, ou entre no site cq7.com.br, assista a entrevista, tu vê que aqui ela foi falando e a gente vai ouvindo para ver se capta, aprenda e comece a fazer algum exercício para fortalecer o corpo, para ter uma vida melhor para a gente, para os amigos, para a família, enfim, para inclusive trabalhar melhor, viver melhor, se relacionar melhor no dia a dia. Gente de qualidade fazendo uma comunidade, né? E de orientação, de educação para o esporte melhor para todos.